Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia, Juju. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você conosco, né, Juju? Sim. Mais esse dia para louvarmos nosso Deus, para cultuarmos o seu nome e estudar a palavra de Deus, né? E para começarmos esse momento tão especial, vamos buscar o nosso Senhor em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que habita nos mais altos céus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada detalhe que o Senhor já cuidou do nosso dia. Muito obrigado pela presença, Senhor, de todos aqui, dos nossos amigos que estão lá em casa, ó Pai, que a tua bênção e que a tua graça possa alcançá-los neste momento, ó Pai, e que eles possam ser enriquecidos, Senhor, por essas tuas verdades, essas tuas palavras que nós iremos proferir neste momento, ó Pai, esses louvores que nós iremos entoar. Por favor, ó Pai, esteja conosco, derramando sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Pai, e que nós tenhamos um dia agradável em Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Sabe, Aninha, chegou um momento que eu amo muito, que é exaltar e louvar o nome do nosso Deus. Porque a cada hino que louvamos ao nome dele, eu me sinto mais firme e mais forte, porque ele fica mais juntinho de cada um aqui. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 225, Dai-nos luz. Buscares a Jesus, encontrarás o Salvador nas divinas manhãs de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, oh sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz que ele prometeu, em seu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá dos céus. De Deus a doce paz, se buscares conhecê-lo, oh sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontarás para ti no lar de além. Olha, Jesus compreende a tua dor e sempre quer teu bem-estar. Crer, busque junto ao Salvador, conforto has de gozar. Se buscares conhecê-lo, assim amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Amém. Que hino tão lindo, né, Juju? Sim. Sabe, Aninha, antes de falar a palavra do nosso Deus e entesourar ela no coração, me veio algo na mente. Se Jesus é nossa luz, porque devemos ir ao mundo, sabe? Mostrar ao mundo essa luz que Ele é para cada um de nós. E eu tenho certeza que Ele também te chama para fazer o ID, para pregar a mensagem dEle, para mostrar a outras pessoas que não têm esperança, que não conhecem. Ele te chama para ser missionário, para levar a palavra dEle avante. Se você se sente tocado, vem nesse vídeo, comenta, vai lá, a professora, eu tenho certeza que ela vai te acolher e vai te explicar. Vem para a escola, vem ser missionário. Amém. Amém. E agora, neste momento, nós iremos decorar a palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. A gente está decorando esse versinho essa semana, né? E que você possa decorar junto conosco. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode opor outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Amém. Agora fique com a palavra de Deus, que ela vem encher o seu coração em sua casa. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Então, vamos ao que estudamos hoje? Vamos lá, o nosso guia nos orientou a estudar Ezequiel, capítulo 10 e o capítulo 11, e também alguns textos dos evangelhos, né? Está lá em Lucas 9, do 37 ao 45, Mateus 17, do 14 ao 20 e Marcos, do 9, do 14 ao 29. A mesma história, só que divisões de profetas, de evangelhos diferentes, tá? E no Desejado de Todas as Nações, capítulo 47, nada vos será impossível. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em Ezequiel 10, abra aí você também em casa para acompanhar junto conosco a leitura. Ezequiel, capítulo 10 e capítulo 11. Nos capítulos anteriores de Ezequiel, nós estudamos sobre o chamado de Ezequiel e a visão que ele teve do trono de Deus e da glória que envolvia os seres que estavam associados ao trono de Deus. E nós também analisamos no estudo de ontem, né, que foi sobre o selamento, que a gente orientou para que vocês procurassem o vídeo da professora Maísa, onde fala justamente por que alguns não serão selados e qual a característica daqueles que serão selados. E na continuação dessa visão, Ezequiel capítulo 10 mostra novamente o trono de Deus. Isso você vê em Ezequiel 10, verso 1, quando diz que ele olhou e eis que estava o firmamento sobre a cabeça dos querubins e como uma pedra de safira estava sobre esses querubins, que era o trono de Deus. E aí, nesse capítulo, nós temos a seguinte informação.
Aqui neste momento acontece uma cena um tanto interessante. O homem vestido de linho, que aparece no capítulo 9, ele é novamente chamado à presença de Deus para um trabalho. Sabe qual trabalho? Está aqui no versinho 2. Diz que esse homem vestido de linho vai até as rodas, até debaixo dos querubins, enche as mãos de brasas acesas entre os querubins e espalha sobre a cidade. Essa é a ordem de Deus para esse homem vestido de linho, que ele pegasse as brasas que estavam debaixo ali das rodas, né, dos querubins que estavam acesas e espalhasse sobre a cidade de Jerusalém. Esse capítulo 10 é um capítulo muito doloroso, porque aqui Deus está se ausentando do povo de Israel. Você vê isso acontecendo no verso 4 e no verso 18. Diz que a glória de Deus se levanta do lugar santíssimo e vai até a porta oriental, a porta do templo. Deus está se movendo e se retirando do meio da cidade, do meio do povo de Israel. E Ezequiel vê isso em sua visão. Mas a gente percebe que até a saída de Deus, da glória de Deus do templo, ele faz várias pausas, como se não quisesse sair. O verso 18, por exemplo, Jesus parou na porta, a glória do Senhor parou na porta oriental e diz que agora ele se retira. E no capítulo 11, no verso 22, ele se retira totalmente da cidade e vai para um monte, que nós entendemos, o comentário adventista traz como o Monte das Oliveiras. Olha que interessante. O capítulo 10 mostra a retirada da presença de Deus no meio do seu povo. Deus se retirando por causa do pecado da nação judaica. Deus se ausentando do povo. E aí eu me perguntei, o que você faria se você soubesse que Deus não estivesse presente no meio de um povo, não estivesse presente dentro de uma igreja? O que você faria? Porque era isso que Deus estava mostrando para Ezequiel. Eu estou me ausentando do povo, porque o povo ama mais os seus ídolos, ama mais os seus próprios pecados do que a mim. Eu não habitarei no meio desse povo. No mínimo, nós pensaríamos assim, eu vou me humilhar, Senhor, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou implorar. Fica, Senhor, eu ia implorar, fica, Senhor. Mas a reação do povo não foi essa. Você vê isso no capítulo 11. Diz que os líderes daquele povo... Nós vemos isso, essa informação no verso 1, diz que os líderes daquele povo, os príncipes daquele povo, estavam em completa apostasia e levando o povo a isso. E ainda dizia, não, o Senhor não vai fazer nada, não, o Senhor não vai punir essa cidade, o Senhor terá misericórdia. Mas a realidade é que Deus estava lançando um juízo sobre o povo. E ele disse no verso 16 que ele se faria como um santuário para aqueles que estavam protegidos, cativos em Babilônia, que haviam atendido ao chamado de Deus. Aqui eu vejo um apelo do Senhor para que nós não retire, como é que eu posso dizer essa parte? A mesma situação de Davi, quando Davi está em pecado, e ele diz assim, Senhor, eu imploro a Ti, não retire de mim o Teu Espírito, não se ausente de mim. Essa deve ser a nossa posição diante de situações como essa. Dizer, Senhor, por favor, não me deixa. Senhor, fica comigo. Senhor, implorar o Espírito Santo do Senhor. E foi justamente isso que a nação judaica não fez. E por consequência disso, nós vamos analisar no Novo Testamento a posição do povo judaico, né, diante do trabalho de Jesus, que ele tinha não somente com uma multidão, mas com os seus próprios discípulos. Se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, traz uma história um tanto interessante para nós analisarmos. Veja só, Jesus, ele era um mestre para multidões, não é isso? Ele estava sempre rodeado de muitas pessoas. E ele era um mestre para essas multidões. Ele não desprezava a multidão, ele atendia a sua necessidade. Mas Jesus foi formador de 12 discípulos. Ele formou 12 discípulos. Mas a sua intimidade foi revelada a 3. Apenas 3 discípulos tiveram o privilégio de ver a transfiguração.
E quando você olha Marcos capítulo 9 e o versinho 1, Jesus faz uma profecia para os discípulos. Qual é a profecia? Ele diz assim, ó, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele disse, olha, alguns aqui entre vocês não morrerão antes de ver o reino da glória. Ele lançou uma profecia e isso vai se cumprir exatamente no momento da transfiguração. Quando Jesus aparece com a glória de quando ele há de vir nas nuvens e Moisés e Elias se apresentam diante deles. E lá no estudo de ontem teve um parágrafo que me chamou muito a atenção. E o parágrafo é esse aqui, ó. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez sem pecado. Foi assim que Jesus apareceu ali para os discípulos. Pois virá na glória de seu Pai com os santos anjos. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Naquele momento se cumpriu a promessa. Alguns de vocês que estão aqui não morrerão antes de ver a glória do meu reino. Cumpriu-se a promessa que foi feita aos discípulos. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Olha que glorioso. Cristo, o rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias do transladados. Ali Jesus mostrou a miniatura do seu reino para aqueles 3 discípulos. Ó, vai ser assim. Aqueles que morreram justos serão ressuscitados e estarão comigo na glória. Aqueles que permaneceram vivos naquele momento serão também transladados, serão glorificados. E os discípulos ficaram olhando aquilo e aí Pedro faz uma proposta. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos fazer um acampamento, vamos ficar aqui. Porque o que passava na cabeça de Pedro? Ele pensava assim, Elias está aqui, Moisés está aqui, o céu inteiro aceita Jesus, ele é o Messias. Pronto, está resolvido, vamos instalar a autoridade de Jesus. Se Elias está do nosso lado, Moisés também, os maiores profetas do Antigo Testamento, pronto. Vamos estabelecer o reino de Cristo. Vai começar agora o reino do Messias. Olha só o pensamento de Pedro. Interessante, né? Mas Jesus não atende esse pedido de Pedro. Eles descem do monte. Olha só como os discípulos são pardos de coração. Como eles não conseguiam compreender o que Jesus queria passar para eles. Porque quando eles estão descendo do monte, Jesus disse assim, ó, quietinhos. Não conte para ninguém o que aconteceu aqui. A não ser quando eu for ressuscitado. Aos discípulos, Olha que engraçado. Jesus já tinha falado da morte. A conversa de Elias e Moisés e Jesus era justamente sobre o seu sofrimento, sobre tudo que ele ia passar. Eles estavam confortando, consolando Jesus. Eles ouviram essa conversa e quando Jesus disse assim, vocês só podem falar quando eu for ressuscitado. Eles, ressuscitados? Como assim? Ele está querendo falar de quê? Eles não conseguiam compreender o que Jesus estava querendo passar para eles. E sabe o que é interessante? Na cabeça dos discípulos eles pensavam assim, ó, isso nunca vai acontecer. Quando Jesus falava da morte, não, isso não vai acontecer nunca. O espírito de profecia trouxe essa informação para nós. Diz que eles... Cadê? Aqui, estava no capítulo diferente. Diz que o espírito de profecia traz essa informação para nós, ó. Não procuraram nenhuma revelação posterior daquilo que de bom grado acreditariam nunca havia de acontecer. Era isso que tinha no pensamento deles. Mas aí Jesus desce do monte. Por que Jesus desce do monte? Pedro tinha feito uma proposta, Senhor, vamos ficar aqui. E realmente foi muito bom naquele momento. Por que Jesus não atende essa proposta de Pedro? Se você for lá em Lucas capítulo 9, você vai encontrar a razão porque Jesus não permaneceu no monte com os discípulos. Lucas capítulo 9, verso 37, diz que no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande... A multidão já estava atrás de Jesus. Havia uma multidão procurando Jesus,
Lembra, 3 subiram. Quantos ficaram lá na planície? 9. E os discípulos já estavam lá organizando tudo, porque a multidão estava chegando. E cadê Jesus? Jesus ainda estava no monte. Aí Jesus disse, vamos descer, Pedro. Não vai dar para ficar aqui, não. Olha que interessante. Jesus desce para atender a grande multidão. Sabe, a gente aprende uma coisa muito importante com essa história. Primeiro, estar em cima do monte faz parte da missão, é uma parte da missão. Agora, descer para a planície é a missão completa. Porque na vida cristã você encontra esse equilíbrio. Você precisa estar no monte da adoração, da comunhão com Cristo? Precisa. Mas a sua vida cristã só será completa quando você descer na planície para salvar o perdido. Porque foi isso que Jesus fez ao descer da glória. O divino que desce para salvar o que estava perdido. Isso é uma vida cristã equilibrada. Se nós somos adventistas há 10, 20, 30, 50 anos, sei lá quanto tempo você é adventista, mas você não tem levado pessoas a Jesus, você não tem vivido uma experiência completa. Porque o discípulo de Cristo leva outro ao reino. E aqui está o equilíbrio. No monte, ter uma experiência com Deus, ver a Deus e descer do monte para salvar alguém. Foi isso que Jesus fez. Pedro, vamos lá, a gente tem que trabalhar agora, tem trabalho pra gente, a multidão está lá esperando. E eles desceram para atender a necessidade da humanidade. E olha só que interessante o contraste que se encontra neste momento. Porque imagina só, Jesus está lá no monte com os discípulos vendo a glória do reino de Deus. Agora eles descem no monte e encontram uma grande confusão. Qual era a confusão? Diz que Jesus tinha uma visão muito rápida para perceber uma situação. Diz que quando ele desceu, já percebeu que tinha algo errado. Alguma coisa não está funcionando aí. Alguma coisa não está funcionando. Enquanto os discípulos estavam lá em cima, vendo a glória do reino de Deus, um pai chegou com um filho completamente endemoniado para os 9 discípulos. Agora, veja que interessante. Os discípulos expulsavam demônios? Eles tinham recebido esse poder de Deus? Sim. Eles já tinham expulsado demônios? Sim. Só que esse ele não conseguiu expulsar, não. Eles não conseguiram expulsar. E tem outra. Os fariseus fizeram o quê? Nossa, tiraram a casca deles. Mas olha aí, apareceu um espírito que vocês não têm poder para tirar. E nem o mesmo mestre de vocês consegue expulsar esse demônio. E riram dos discípulos e humilharam. Foi um fracasso. A irmã Zenate quer falar? Bom dia, professora Joana. Eu já fiz o ano bíblico 2 vezes, antes dessa que eu estou fazendo com a Escola de Profetas. E não tinha parado para pensar na dureza de coração que o povo de Israel tinha no contraste da leitura do Velho Testamento, né, que nós estamos fazendo, e do Novo Testamento que nós estamos fazendo agora, da desgraça mesmo que estava o povo de Israel e da maravilha que eles estavam vendo Jesus ali, né? Então, esse contraste é muito grande. Jerusalém foi reconstruída depois de tudo aquilo que Isaías, Jeremias, Ezequiel alertou. Mas quando veio Jesus, eles no Velho Testamento dizem uma passagem que eles colocaram até uma estátua bem lá no meio do templo de Jerusalém e adoravam, né? Depois que Jerusalém foi reconstruída, eles não colocaram a estátua, mas colocaram um monte de dogmas. E esse contraste é que eles estavam tão vis como antes da reconstrução de Jerusalém e não puderam ver a glória como da transfiguração que Pedro e os outros discípulos não viram lá no monte. Então, essa a maldade que estava no coração do povo era igual de antes da reconstrução que nós estamos estudando em Jeremias e agora em Ezequiel. A maldade era a mesma que estava no coração deles quando Jesus estava lá presente na frente daquele demônio, né? Eles não puderam porque o coração estava sujo, o coração não estava limpo para ver e presenciar tudo aquilo que Jesus estava fazendo por eles. Então os fariseus, eles pegaram e judiaram bem muito dos discípulos, quanto eles puderam.
humilharam, zombaram, fizeram ele passar a maior vergonha e fracasso. Agora imagina só, quando Jesus desce e vê aquela cena, você pode pensar assim, Jesus estava ali lidando com um endemoniado, mas a realidade é que a multidão estava possessa, não era só endemoniado não. Porque você encontra essa informação no parágrafo que diz assim, ó, enquanto esperavam ao pé do monte, diz que o pai levou o filho que tinha um espírito mudo e diz que era um espírito atormentador. Mas o texto continua dizendo que depois que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, disse que a multidão tinha um espírito de desprezo e desdém. Esse é o espírito de Cristo? Não. Se não é de Cristo, é de quem? Era uma multidão possessa. Só que um estava doido, jogado no chão, espumando. Um era visivelmente, outros sabiam disfarçar bem. Mas aí Jesus tem que lidar com essa situação. E sabe o que eu acho incrível? Quando Jesus desce do monte, e aquela confusão toda está acontecendo, diz que a multidão vê Jesus descendo do monte e fala, Jesus, corre lá. Os escribas que estavam zombando, humilhando, né, ficaram agora de orelhinha baixa. E agora a multidão corre até Jesus, os sentimentos parecem mudar. E aí Jesus, quando desce do monte, já percebendo o que tinha acontecido, como se tivesse passado a noite inteira ali com eles, soubesse de tudo, tivesse ouvido tudo, ele olha para os escribas e diz, o que é que vocês estão discutindo com eles? Eu fiquei pensando nessa posição de Jesus, né? É igual a mãe da gente, né? Quando o irmão mais velho bate da gente, quem te deu o direito de bater nele? Tu é pai dele para bater nele? Não, é não. Jesus diz, o que vocês estão discutindo com eles? O que discutis? Aí os escribas fazem o quê? Fazer igual a Rebeca, né? Ficam caladinhos. E houve um silêncio. Aí aparece quem? O pai, aflito, sofrendo. Olha só, aquela confusão toda acontecendo e eles não conseguiam entender a dor daquele pai que queria ver aquele filho liberto. E aí o pai se aproxima de Jesus e diz o que para Jesus? Senhor, eu trouxe aqui o meu filho lunático, o demônio judia demais dele, mas os teus discípulos não puderam. Se tu puderes... Olha só a frase, que interessante, eu quero ler esse parágrafo para vocês. Olha só, ele diz assim para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só, se tu podes, qual é a resposta de Jesus a essa pergunta de dúvida, a essa dúvida do Pai? E aí o parágrafo diz assim, ó, Jesus responde, olha só o que Jesus respondeu. Jesus responde, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Interessante. Senhor, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Não há falta de poder da parte de Cristo. A cura do Filho depende da fé do Pai. Com uma explosão de lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, o pai lança-se sobre a misericórdia de Cristo com um brado. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Olha que fantástico isso daqui. Quando o pai percebeu, a salvação do meu filho, a cura do meu filho vai depender da minha fé. Se eu não tiver fé agora, meu filho vai voltar para casa do mesmo jeito. Aí ele fala, acabou a dúvida, né? No instante ele desperta e fala, Senhor, me ajuda, por favor, porque eu sou incrédulo. Me ajuda na minha falta de fé, Senhor, mas não deixa meu filho voltar para casa do jeito que ele está. Duda? Sabe, eu fiquei pensando nessa frase que o pai desse menino disse, o pai desse jovem disse, se tu podes. Gente, imagina o céu, os anjos vendo esse homem falar isso para o Criador, para a pessoa que criou o filho dele, para a pessoa que criou ele e para a pessoa que é a maior majestade de todo o céu. Eu imagino como deve ter ficado aquela multidão ao ouvir essa frase. Como deve ter ficado os discípulos que acabaram de ter saído de uma comunhão com Deus muito bonita e dos outros que tinham ficado ali com incredulidade também. Sabe por quê? Porque assim como a tia Joana disse,
a cura daquele menino dependia da fé de seu pai. E logo depois, Jesus vai dizer que os discípulos, se eles tivessem pelo menos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas magníficas com aquela fé. Nós devemos pedir essa fé todos os dias, porque esse pai pediu no meio de uma multidão imensa, para que ele pudesse ter fé, para que Jesus pudesse dar fé para ele. E muitas vezes eu já vi muitas pessoas falando: ai, mas eu tenho vergonha de fazer isso em público. Eu tenho vergonha de pedir isso para Deus em público, como as pessoas pedem. Ele não teve vergonha. Ele acabou de sair de um momento vergonhoso para os discípulos. Tinha acabado de sair, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do seu filho. E as pessoas veem a situação daquele filho dele e ele ainda estava incrédulo no primeiro momento. Mas depois ele pede essa fé que ele deveria ter. Eu acho isso muito bonito, porque muitas vezes nós não temos fé suficiente nem para pedir alguma coisa para Deus. Quanto mais para pedir um pedido tão ousado, igual esse pai pediu, era um pedido muito forte, um pedido que ninguém conseguia realizar, que ninguém conseguia fazer um milagre daquele, de expulsar o próprio demônio de uma pessoa. Um demônio tão cruel, um demônio que aqui no livro diz que aquele demônio despedaçava o menino, que aquele demônio fazia coisas terríveis com o filho daquele homem. E que ele gritava, aquele menino gritava, e as pessoas sabiam que aqueles gritos não eram humanos, que aqueles gritos eram de demônios mesmo. Eu fico impressionada com o jeito que esse pai teve uma fé de pedir para Jesus: me dá um pouquinho dessa fé, me dá um pouquinho dessa bênção que o Senhor tem para o meu filho. Isso é muito lindo e nós devemos pedir essa fé também. Talvez você aí de casa se sinta como esse pai. Senhor, me falta fé. E um parágrafo aqui do livro diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Quanta alma oprimida pelo pecado tem repetido esta súplica? Talvez esta seja a sua súplica. E a todos responde o compassivo Salvador: se tu puderes crer, tudo é possível que crê. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo o mau traço de caráter. Você crê nisso? Você consegue crer nisso? Que Deus em Cristo providenciou toda a força para você vencer todo o mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Você consegue crer nisso que está escrito? Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo, aquele que curava os doentes e expulsava os demônios quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Lançai-vos a seus pés com clamor. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não podeis perecer nunca, enquanto assim fizerdes nunca. É possível vencer? Sim. Todo mau traço de caráter? Sim. Resistir toda a tentação? Sim. E se você se apegar a Cristo pela fé, crendo na sua promessa de que quando nós vamos a Ele, Ele não nos lança fora, nunca você perecerá. Precisamos exercer mais a nossa fé para crer nisso que está escrito. E quando Jesus se depara com essa situação, se tu puderes crer, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Vou te ajudar sim. Estraga o menino. Diz que quando Jesus olha para a multidão, vê os escribas com aquele jeito, hipócrita, os discípulos envergonhados porque não conseguiram expulsar o demônio, o pai ali confuso, se crê ou não crê, e a multidão ali, todo mundo assim, o que será que Jesus vai fazer? Será que ele vai expulsar ou não? Será que ele vai conseguir? Os discípulos não conseguiram. Jesus lê na face de todos a incredulidade. Ele fala: até quando eu vou estar aqui com vocês, geração incrédula? Até quando? E quando o menino chega a Jesus, o que ele faz? O que o demônio faz com ele? Se joga, faz uma exibição. E Jesus deixa Satanás exibir um pouco do seu reino, deixa ele.
Ele fala há quanto tempo ele está assim. E aí o pai relata a história de todo o sofrimento da vida daquele filho. E por uma palavra, é isso que eu acho fantástico. Por uma palavra, aquele demônio se submete a Jesus. Eu quero achar a palavra. Cadê? Aqui no capítulo 9 de Lucas, no versinho 42. Quando ia se aproximando o demônio, atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Olha isso, que fantástico. E interessante é que o espírito de profecia traz que nesse momento todo o universo estava o quê? Expectante, olhando. Diz que os anjos do mal e os anjos do bem ficavam assim. Eu tenho que ler essa frase, ó. Diz que anjos de luz e hostes de anjos maus, invisíveis, comprimiam-se para presenciar o conflito. Todos estavam ali assim, ó. O que será que vai acontecer? E Jesus expulsa o demônio do menino e parece que o menino ficou como morto. Jesus pega na mão do menino e entrega ao pai. Disse, ele está livre. Ele está liberto. E todo mundo ficou assim, uau. Mas aí ficou uma pergunta no ar. Por que os discípulos não puderam expulsar? E eles mesmos perguntam para Jesus, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nós vamos ler justamente essa informação. Em Mateus 17, verso 19 a 21, você encontra essa informação. Jesus dizendo assim, olha, esse tipo de espírito só sai através de quê? Oração e jejum. Jesus era um missionário preparado? Era um missionário preparado. É a tônica da escola de profetas, né? Você tem que estar sempre preparado. E Jesus estava preparado para aquele momento. E por que os 9 não estavam? Os 9 não estavam preparados, porque a noite que foi passada no monte lá com os 3, o que os 9 fizeram durante esta noite? Vamos ler essa informação. As palavras de Cristo, aqui vou começar a partir depois de Mateus 17. Sua incredulidade que lhes vedava ter mais profunda simpatia para com Cristo e a desatenção com que olhava a sagrada obra a eles confiada tinha causado fracasso no conflito com os poderes das trevas. As palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida. O que tinha no coração dos discípulos? Tristeza e dúvida. E a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte despertara o ciúme dos 9. Olha isso aí. Em vez de rebustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos o quê? Pessoais. Foi nesse estado de sombras que empreenderam o conflito com Satanás. Como é que eles iriam vencer se eles estavam nessa situação? Primeiro, não passaram a noite em oração e jejum. Segundo, estavam alimentando sentimentos ruins dentro do coração. Estavam duvidando, mas que Jesus é esse que fala que vai morrer e a gente quer que ele reine, ele não reina e não começa nunca. Será mesmo que ele é o Messias? E aí, agora ele levou os 3 lá para cima e a gente ficou aqui embaixo. Que negócio é esse? E começaram a alimentar ciúmes dentro do coração. Haveria como algum demônio se submeter a esse tipo de espírito? De maneira nenhuma. O fracasso deles estava em negligência da busca de Deus e em alimentar sentimentos ruins dentro do coração. Cuidado. Cuidado com o tipo de pensamento que você abriga dentro do seu coração. O tipo de sentimento que você tem acalentado, porque isso pode gerar o seu fracasso. Lembra quando Pedro diz assim, Senhor, tenha compaixão de ti, não faça isso, não fique dizendo que você vai morrer. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. O pensamento que estava dentro da cabecinha de Pedro era de quem? Você tem que ter cuidado. Existem pensamentos que você tem que fazer assim, ó, sai da minha cabeça. Não acalentar, não dar espaço para isso crescer, porque isso vai gerar o seu fracasso. Eles estavam pensando só em si, nos seus agravos pessoais. E isso os levou a um fracasso e a uma derrota. Aí Jesus fala
aquilo que eu quero encerrar o estudo de hoje. Uma das maiores lições que Jesus dá aos discípulos: ei, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte, ó, saia daí e passa para lá. E o monte vai. Como é que é isso? Eu fico olhando para a história dos discípulos e penso, quando Pedro estava andando sobre o mar e ele afundou, Jesus disse, por que você tem tão pouca fé? Aí eu falo, nossa, Pedro tinha pouca fé e andou sobre o mar. Eu nunca andei sobre o mar, não. Os discípulos expulsavam demônios, mas não expulsou um demônio. Aí Jesus fala, por que vocês têm tão pouca fé? Mas eu nunca expulsei um demônio. Eu falei, meu pai, eu não tenho fé nenhuma então. O que está acontecendo? E Jesus fala, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir mover um monte. Como é que é essa fé que é pequena, mas que ao mesmo tempo é tão grande? E o último parágrafo fala justamente sobre isso. Se bem que o grão de mostarda seja tão pequeno, encerra aquele mesmo misterioso princípio vital que produz o crescimento na mais altaneira árvore. Ao lançar-se na terra a semente da mostarda, o minúsculo germe aproveita todo elemento provido por Deus para a sua nutrição e desenvolve-se rapidamente num crescimento vigoroso. Se tendes fé como essa, à vez de lançar mão da palavra de Deus, de todos os meios eficazes por ele designados, assim se robustecerá a vossa fé, trazendo em vosso auxílio o poder do céu. Os obstáculos amontoados por Satanás através de vosso caminho, conquanto pareçam intransponíveis como as montanhas eternas, desaparecerão em face da exigência da fé. Nada vos será impossível. A fé que se apega a todo meio provido por Deus para se fortalecer é na promessa, é na palavra, é na oração, é no estudo. A sua fé se fortalece. E a palavra de Deus diz o quê? Ainda que as montanhas sejam intransponíveis, elas se desaparecerão pela exigência da fé. E nada vos será impossível. Você crê? Você crê? Se você não crê, você pode suplicar como aquele pai: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, mas não me deixa perder a bênção que está reservada na tua palavra. Aquele pai, por um momento duvidoso, não perdeu a chance dele. Foi até Jesus e implorou a compaixão do Senhor e disse: Senhor, por favor, me ajuda, mas não me deixa sair sem minha bênção. Você também pode fazer o mesmo. Nós também podemos fazer o mesmo. Através da exigência da fé, suplicar ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco e eu preciso do teu auxílio. E o Senhor Deus fará essa obra do grão de mostarda dentro de nós. Que o nosso Deus possa ser glorificado e louvado através da nossa vida e que esse dia seja uma bênção para você, seja uma bênção para você aí de casa, que essas palavras fiquem no seu coração gravada e nunca mais saiam. Vamos então fazer uma oração para nós finalizarmos? Santo Deus e nosso Pai, quando nós estudamos histórias como essa, nosso coração, Senhor, é apertado e nós ficamos tão angustiados de pensar como precisamos tanto, como estamos ainda tão distantes, Senhor. Nós vimos na história de hoje o contraste, o reino que o Senhor quer estabelecer, um reino de glória, onde há paz, santidade, e o reino que Satanás quer estabelecer, um reino onde há confusão, onde há dor, onde há fracasso, onde há, Senhor Deus, miséria. Nós não queremos esse reino, Senhor. Nós queremos o reino que está sobre o monte, o reino onde é revelada a Tua glória, Senhor, onde nós podemos contemplar em miniatura o que será. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque a nossa situação muitas vezes é como daquele pai, Senhor. Às vezes nos falta a fé para crer, Senhor. Ajuda-nos na nossa incredulidade, não nos permita fracassar, Senhor, que nós possamos nos apegar a Ti. Coloca dentro de nós o desejo de estudar a Tua palavra, o desejo, Senhor Deus, de orar e que as Tuas promessas, Senhor Deus, esteja reverberando dentro do nosso coração. Porque o Senhor nos diz que quando nós vamos até a Ti, Senhor, o Senhor nunca nos lançará fora. Ajuda-nos, Senhor, a crer e nos apegarmos a essas promessas e vivermos pela fé. Que a fé do grão de mostarda esteja dentro do nosso coração. Que esse princípio misterioso esteja dentro de nós.
E assim, Senhor, todas as barreiras que nos parecem impossíveis, que todo mau traço que às vezes parece ser impossível vencer, possa ser vencido pela exigência da fé. Nos colocamos em Tuas mãos e imploramos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou sozinha para dar tchau. Mas que Deus abençoe vocês e obrigada por estar conosco. E até amanhã.